Então, assim, uma pergunta que eu queria até te fazer, o Léo, que eu vejo que é quase que unânime, todos os candidatos dizem que ao sentar lá, vai se abrir o contrato. Eu até perguntei pro Euriquinho, quando ele esteve aqui, eu falei, Euriquinho, porque assim, tudo que as pessoas discutem hoje é no campo das ideias. Porque você só consegue, de fato, falar com o contrato na mão. Ele mesmo falou, esse erro eu não corro. Porque eu não vou falar que eu vou abrir o contrato se eu não sei se de fato eu posso ou não, o que tem lá. Independente de poder ou não, porque você não tá com o contrato na mão, a pergunta que eu te faço é, da parte do Léo, você quer abrir esse contrato? Se não puder, você vai tentar um processo de convencimento, porque eu vou dar até a minha opinião aqui, tá? Independente do que tá no contrato lá ou não, eu acho que seria fundamental ter, óbvio, uma cláusula de confidencialidade, uma coisa que de fato, mercadologicamente, seria lesiva ao Vasco do ponto de vista de concorrência. Pô, tem um negócio aqui que se a concorrência souber, vai nos atrapalhar no âmbito do business. De resto, cara, uma tarjinha aqui e ali em coisas que não são lesivas ao clube, digamos assim. Eu sou doido para que isso fique de fato às claras, porque você acaba com a suposição, e a suposição é uma merda. Porque você dá o campo para as pessoas falarem o maior absurdo do mundo, como de repente o negócio, vamos ser positivos aqui, que seja o melhor contrato do mundo. Mas como você não pode ver, você dá margem para a teoria de que é uma merda, de que ninguém pode ver porque é uma merda. Se for uma merda, que seja uma merda, mas tá aqui, ó. É uma merda aqui, ó. Por isso. Ou se for bom, cara, tá aqui, ó. É bom por isso. Tendo eu a achar que não é tão bom, justamente porque se quer se esconder demais, né? E quando a coisa não é tão bonita, a gente quer dar uma escondida. Mas enfim, na prática, depois de eu dar minha posição aqui pra você, tu quer abrir esse contrato, tu acha que é possível, se não for possível legalmente, tem formas de tentar convencer e dizer pros americanos mesmo, cara, tá gerando uma desconfiança em cima de vocês, que é ruim. Vamos fazer algo aqui que vai ser positivo para vocês, o torcedor. Ah, entendi, eu tô com os caras, realmente o negócio é legal. Porque eu acho que isso pros americanos seria positivo também, se bem feito. Eu quero agora te ouvir nessa casca de banana aí. Não, caixa de banana nenhuma. Verdade é o seguinte, eu entendo que legalmente é possível, sim, a exibição desse contrato e é compromisso meu de campanha. Claro, você pode ter dificultadores a partir de determinadas cláusulas, como você bem colocou, mas eu acho que são superáveis. Acho, veja bem, tô falando acho porque é exatamente isso. Achismo mesmo. A gente não tem como ter certeza porque a gente não tá com o contrato na mão. A gente não tem um acordo de investidores na mão, a gente não tem um contrato, a gente não tem a questão do valuation e todas as nuances envolvidas e os instrumentos jurídicos que compuseram e que compõem esse negócio. Inclusive eu mesmo tenho falado sempre em tese na minha campanha, porque é exatamente isso. Não adianta o Leonardo chegar aqui e prometer mundos e fundos. Pra mim é bravata, tá? O cara que cravar que ele vai abrir, pra mim tá bravateando e ponto. Não, acho que cravar não dá, mas dá pra... Eu tenho a intenção, eu quero, eu vou tentar propor. E uma intenção fundada. Eu acho que existe fundamento nessa intenção. O Marcelo Borges deu um argumento pra mim aqui que eu achei muito positivo e eu não tinha parado pra pensar. Ele falou assim, Diego, eu não sei se de fato é possível pegar e fazer assim, ó. Público geral, aqui. Mas, cara, pro sócio do clube... Então, o sócio do clube. Quando eu falo é o sócio do clube. Mas na verdade, quando a gente fala abrir, o torcedor tá pensando que é todo mundo. Essa é a discussão. A expectativa é essa. Sim. A expectativa é essa. Mas quando eu falo aqui que há elementos e fundamentos para a abertura ao sócio... Que o cara é dono do clube também. Exatamente. Muito embora, veja bem, essa é uma discussão que deveria ter existido antes, né? Concordo, depois de assinar... E foi um debate, um alerta que a gente fez muito. Porque, e aí eu digo claramente aqui, não tem problema em me posicionar, pelo contrário, eu sou contra o modelo SAF em termos... Você é contra o modelo ou a forma como foi feita a empresa? Eu tenho uma opinião sobre isso aí. Eu sou originariamente contra o modelo SAF em clubes de expansão nacional. Ponto. Eu acho que clubes menores, medianos, eu acho que funciona bem. Beleza. Acho que não havia necessidade. Mas me permitia discutir. Não sou dono da razão, me permito discutir, suscetível a fazer o debate mesmo como ele tem que ser feito.
E nesse debate já tinha até amadurecido uma ideia. Não, tudo bem, o momento é difícil do Vasco, podemos caminhar para uma SAF, se esse é o melhor caminho, demonstrado e comprovadamente o melhor caminho sob o aspecto de perenidade da instituição, eu partiria para um modelo SAF com o controle acionário do Vasco. Essa é minha opinião. E tem forma de fazer isso mesmo com o cara injetando capital, ele fazendo a execução e tendo controle orçamentário, mas não detendo o controle acionário, porque aí eu vejo, como eu falei, é uma sociedade que ela nasce com conflitos. Claro. Lucro e desportivo. Sim. Então você tem que saber torear isso. E para nós aqui vascaínos, interessa o desportivo. A gente tá querendo ser campeão, tá querendo que o clube volte a ser o que ele sempre foi e é. Sobre esse aspecto, eu era originariamente contra, me permitia discutir um modelo de SAF, até com, de repente, controle acionário do Vasco. A forma, eu não preciso nem entrar, que foi a pior possível. Inclusive, nós ingressamos na justiça tentando a obtenção desse contrato lá na ocasião, porque a gente entendia o seguinte, ô Diego, como que você vota? E aí, especificamente falando do sócio conselheiro, tá? Como que você vota em algo que você não conhece? Como que você está assinando um contrato, um cheque em branco? Sem saber, a partir de vazias promessas na imprensa. Vindas. E as pessoas que tiveram acesso para ler o contrato também. Uhum. Inclusive gerou um pouco de discussão até com o Júlio, que ele não foi, mandou um representante, mas alegou que estava em Portugal. Uhum. Até vi tu tá reclamando aqui agora no conselho, mas tu teve a oportunidade de ler e não leu. Enfim, eu vi uma discussão. Eu nem acompanho muito a política do Vasco, não, mas me vi obrigado a ver as reuniões do Conselho Deliberativo porque são transmitidas. E para mim, nesse momento, para vir discutir com vocês, eu acho que é importante, já que é transmitido, eu acompanhar. E eu vi isso lá, vi muita gente falando, pô, mas tu podia ter lido o contrato, tu mandou um representante e agora tu tá fazendo pergunta aqui e tá reclamando. Eu vi que teve uma discussão com o Júlio nesse sentido. Sim, e aí a gente parte de um parecer feito por pessoas. Eu não vou questionar a índole de ninguém, não vou questionar. Agora, um parecer que também não elucidou tudo. Por exemplo, o Vasco tem uma responsabilidade, você vê como foi mal feita essa negociação. O Vasco tem responsabilidade, a 777 tem responsabilidade, o Vasco SAF tem responsabilidade de pagar até 700 milhões que foram integralizados de dívida dentro da SAF. Sendo que se ela pagar acima desse valor, até um determinado teto, ela pode diluir o Vasco num percentual. Societário. Aí, só que ninguém diz qual é esse teto. Ninguém diz se é 701 milhão, se é 702, 703. Você não sabe. Se tem gatilhos de reversão disso, isso não está claro. Não Por exemplo, se eu pagar 900 milhões, eu te tomo os outros 20% de ação e tu só fica com os 10 que está na lei e não tem mais como tirar. Entendeu? Por exemplo, essa seria uma possibilidade. Então, assim, tem vários aspectos que não estão claros no parecer. E eu entendia, e continuo entendendo, que era imprescindível que o conselheiro e o sócio tivessem acesso para ele ter cara, caminho é esse, mas tem esses riscos aqui. Se der merda, você está aprovando isso aqui. Que tá dando, se der merda, você está aprovando isso. Porque agora também fica todo mundo falando, pô, isso é uma grande merda, não sei o quê. Mas as pessoas não quiseram debater antes. Então, de certo modo, eu acho esse ponto de vista genérico, quando fala, pô, agora tem que abrir, perdeu-se o time. Perdeu-se o time. Mas é óbvio, e tem o compromisso de lutar para a abertura desse contrato, até para que o vascaíno tenha realmente, não, a gente quer continuar a seguir nisso. Não, a gente não quer continuar